Oi, gente, e aí? Eu sou Ana Laura, moro na Rússia há 4 anos, estudo Relações Internacionais aqui. E hoje eu vou bater um papo sobre a cultura russa e a relação com os professores russos com o Kaique do canal Amigo da Rússia. Tenho certeza que vocês devem conhecer, se não conhecem, vão amar conhecer. Então já deixa o seu like no vídeo e bora aproveitar esse papo. Antes de entrar nisso do professor, uma coisa que eu e você vai ter de boa bagagem quando sair daqui é que a Rússia tem uma carga cultural tão grande que isso respinga em tudo. Na sua convivência com colegas, com contato com os professores. Você vem para a Rússia, você vem para a Rússia. É Sim. diferente de outros países que você vê que o brasileiro vai e às vezes não nota a diferença. Eu passei, por exemplo, 2 semanas em Berlim e não vou mentir. Sabe quando você está em outro país, mas você sente que você consegue encaixar sua cultura tão grande que você cai e anda, você se sente em casa. Sim. Na Rússia, você sabe como é. O russo dá uma patada em você aqui e tal, você é diferente. Você não é, eu sou estudante, tipo, eu estou pagando. Dane-se, aqui não existe isso. Aqui, ou você aprende a Todo lidar mundo com a fala que cultura, passou muito ou mal não. com os professores assim. Eu não sofri nada. Eu também não, por incrível que pareça. Sério, porque Só que, assim, as pessoas que eu vejo que sofrem com os professores, são pessoas que não estudam, e aí eu sim. entendo o lado dos russos. Eu vim pra Rússia muito porque eu tenho um jeitinho muito russo, assim. No Brasil eu sempre fui chamada de estranha, eu sempre fui chamada de fria, de arrogante, coisa do tipo. Mas eu entendo, por exemplo, os russos, quando vem uma pessoa estudar em russo, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos que a pessoa tá aqui. Eu tenho pessoas assim na minha sala e a pessoa ainda não fala russo. Cola na prova na cara dura. Discute a nota ainda. Isso, não, isso aí é horrível. Porque Então, assim, eu uma coisa entendo, que eu eu não me entendo você dou. faltar um monte, levar tudo com a barriga, mas você ainda discutir nota e escrever, tipo. Não, Eu aí é tenho muita um, cara de tenho um pau. amigo, ele é um amor, só que assim, ele se passa com uma professora nossa. Ele sempre se atrasa pra aula. E ela odeia que se Uhum. atrase. Ela deixa ele entrar. Aí ela deixou ele entrar, ele sentou, aí ela tava explicando o que a gente ia fazer naquela aula, e de repente ela grita o nome dele. E grita de novo, grita de novo. E eu tava aqui na frente, aí eu falei, ai meu Deus, será que eu olho? O que ele tá fazendo? Pensei, acho que ele tá com fone, né? Ele tava dormindo, não tinha dado nem 10 minutos da aula. Ele deitado Aí é assim, complicado. dormindo. Aí eu falei, gente, se ela bater nele agora, eu vou ficar Não, do lado. eu vou passar o Eu vou pano da passar cor da um bandeira da bueno Rússia. pra ela, porque olha. Não, eu tenho muita dó de Não, professor em geral, né? Assim, eu acho que é uma eu profissão tive muito outra experiência difícil. assim. Faltei muito. Eu faltei Eu muito e eu falto tava bastante com a também. robótica. Nossa, a professora me passou tanta atividade. E daí, aí o que foi que aconteceu? Eu escrevi pra ela, eu falei, fiz as atividades lá, enviei ontem. Na linha do prazo ali. Aí eu escrevi, professora, desculpe, eu faltei porque eu voltei a trabalhar. E, enfim, expliquei e disse para ela o seguinte. A senhora pode me dar 3, sem problema nenhum. E ela falou, tá bom, eu já coloquei o seu 3. Ela foi muito fofa comigo. 3 porque anotei até 5, né? Exato. E o Uhum. pessoal fala, nossa, mas como é que você já vai assim pedindo texto? Eu digo, não, eu sei o aluno que eu sou. Eu sei como o russo é sério aqui. Então, eu não vou chegar para a professora e vou exigir uma nota alta, sendo que eu, Eu tive uma prova tipo, essa semana e eu não colei. E isso aqui na Rússia já é um motivo pra professora ser legal com você, porque é muito fácil de colar e muita gente sim. cola. Eu não colei, eu respondi tudo certinho e ela me colocou um 4. E eu sei por que que ela fez isso, porque eu quase não fui nas aulas dela, porque ela é a única professora que eu tenho que é assim, muito a favor do Putin. E a matéria Uhum. dela é justamente Rússia na. Ai, como que fala? Nossa, eu tenho que estudar de novo relações internacionais em português para eu lembrar as palavras, Português né? agora. Mas a posição da Rússia no mundo, né? Então, assim, Uhum. nossa, ela mete o pau. Mete o pau, fala que tem que assistir os propagandistas. E assim, a aula dela era 8 da manhã. Eu não.
Aí eu falei, ah, não, Nossa. aula Não, 8. querida, Aula não é nove pra h mim. 40 sem problema. Agora, aulas 8 no A gente inverno, tem no umas inverno não aqui. dá. Se é uma aula que eu gosto, eu vou. Mas se é um professor que você tem que ainda ficar assim, porque ele fica repetindo a mesma coisa, você. Não, não dá. Uma coisa que me incomoda daqui um pouco, que eu não vou mentir, que eu tem gente que acha isso bom, eu não acho tão bom. Hum. Quando os brasileiros me procuram, eu falo, é a questão, como é que eu posso dizer? Eles têm a herança boa da União Soviética com relação ao ensino, mas alguns professores são tão apegados a essa herança que acaba não atualizando umas coisas, como por exemplo, Tem. questão de saúde mental, você pegar 3 léxias, aí fica 3 aulas de que totalizam quatro E horas e meia, meia. vamos supor. Uhum. Nós temos um intervalo de 10 minutos, que às vezes o intervalo não dá para você sair de uma sala para outra, para caminhar de uma sala para outra, porque lá É bem é um grande, monte eu de pé, vi. de Uhum. escada, um monte de coisa. Então, eu não acho que isso traga uma qualidade de estudo. Falando por mim, pelo que eu vejo de russos que tem na minha sala, que são estudiosos, que são dedicados e Mas é tal. muito Eu difícil vejo três muito. lexias seguido, porque Nossa, ainda no seminário você fala, tem é mais porque 4 horas e meia sim. você parado, estudando da forma mais passiva possível, é horrível pro cérebro. E Não. não come. E não come, tipo assim, e sem Ah, comer, você porque não dá um porque aqui intervalo. como é pequenininho, a gente tem o nosso próprio prédio, a faculdade de Uhum. história. Então a gente tem como sair rapidinho, comprar uma comida, assim. Então dá tempo de comer, de tomar alguma coisa. Mas mesmo assim. A gente até compra, sabe? Mas é complicado. Eu vejo a galera muito. Aqui tem muita gente com depressão. Aqui eu sinto que os russos sofrem muito, porque os professores pegam bem mais pesado com eles do que com os estrangeiros. Eu dou muita sorte que, com eu tava falando antes de gravar, o povo fala que tem um imã pra Rússia, então os professores gostam de mim. Eu lembro que teve uma aula que na minha sala são 118 pessoas, começaram com 118. Aí Nossa! eu lembro que, A sim, aí gente tem divide em 30. grupos, subgrupos, é muita gente numa sala só. Aí meu amigo ficou possesso da vida, porque o professor carrasco, terrível, me chamou, aí no dia que eu tinha que apresentar, e eu tinha pavor de apresentar, eu tenho até hoje ainda muito medo daí de falar em público com relação à aula, na aula. Aí eu peguei e não estava sabendo explicar o assunto que eu sabia. Aí o professor falou bem assim: tá bom. Aí eu falei, professor, se fosse em espanhol eu te explicava, se fosse em português minha língua eu te explicava, se fosse em inglês eu conseguiria explicar, mas em russo eu não consegui desenvolver esse assunto. Aí ele falou, ah, me explica em inglês então. E eu fui o único da turma que dei o assunto em Maravilhoso! inglês. E o meu amigo ficou, ai, seu filho da P, por que está com você isso? Meu amigo ficava possesso. E eu já fiz também recuperação, onde o professor falou, ah, explica em espanhol, vai, explica em espanhol e tá tudo certo. Aí eu passei na recuperação porque explica assunto em espanhol. Ai, que E é muito bom, então os perfeito! professores gostam de mim. Não, o que acontece Eu comigo gosto. é que eu sou aquela pessoa que segue aquela frase de que a mulher de César não tem que só que ser boa, ela tem que parecer ser boa. Então eu sou muito boazinha, então no geral todos os professores gostam de mim. E como eu gosto muito da matéria, os professores percebem que eu gosto. E eu sou aquela aluna que eu sou muito ativa. Então o professor tá falando, eu falo junto. Assim, por exemplo, o professor tava falando que tem que ver agora como que vai ser os BRICS, porque isso faz tempo que ele falou. Porque mudou o presidente no Brasil, mudou o presidente na Índia, mudou o presidente na África do Sul e na Rússia, aqui na Rússia e na China. Aí eu falei que não mudou o presidente, a sala inteira riu. Ele, exato. Então eu sou, tipo, ativa. Então, mesmo quando eu não Eles dá certo gostam. alguma coisa, eles. No geral, eu acho que para todo professor, você ter um aluno que tá interessado no que você tá falando, é já uma coisinha assim que dá um quentinho no coração. Então ajuda Você chegou bastante. num ponto muito interessante. Eu sinto aqui que, diferente do que eu estudei no Brasil, os professores, eles. É muito louco, pelo menos os meus, eles levam muito pro pessoal. Por exemplo, se você faz um exercício mal feito, ou se você não dá uma atenção para uma aula, o professor aqui ele toma como se fosse uma ofensa a ele. Ele sai pelo menos os meus, eu sinto que eles têm um carinho tão grande em lecionar,
que o professor fica muito ofendido quando o aluno despreza o conteúdo de alguma forma. Eu acho mó fofo, eu gosto dos professores. Eu em geral, tenho uma boa experiência. Esse vídeo foi um corte de uma conversa de 1h30 que eu tive com o Kaique, do canal Amigo da Rússia, que vai sair na íntegra lá no canal dele. Então, se você ainda não conhece ele, vai lá no canal dele, nas redes dele estão aqui. Você pode seguir ele e acompanhar mais sobre essa nossa conversa. E também se inscreva no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo aqui da Rússia. E é isso. Mua, pacá, pacá.